Há certos homens, e isso eu não me refiro à masculinidade em si, mas ao termo humano, que com foco onde quer chegar não se importa de navegar de frente para as ondas, e não se importa com o desconforto, não se importa com a morosidade da viagem, e tampouco se importa com a sua própria segurança física. É para esse tipo de gente que tem bolas para navegar contra a maré, com um foco muito claro, que foi criado o prêmio Ideias da Liberdade. E para isso eu chamo de volta ao palco Gabriel César para fazer a entrega. Bom, o prêmio então Ideias da Liberdade, sendo inaugurado agora no 3º Fórum de Liberdade e Democracia. O movimento da liberdade, para quem conhece esse meio, sabe que ele é extremamente plural, em personalidades e opiniões. Algumas pessoas são excelentes comunicadoras das ideias e dos princípios que nós defendemos. Outras ainda são capazes de despertar a genuína curiosidade intelectual com provocações que são saudáveis para o debate. Poucas, entretanto, são capazes de unir essas duas características de uma maneira que o nosso premiado nessa tarde faz. Senhoras e senhores, eu tenho a honra de, em nome do Instituto de Formação de Líderes de Santa Catarina, entregar o prêmio Ideias da Liberdade para o Rodrigo Constantino. O Rodrigo Constantino é presidente do Instituto Liberal, ele atua no setor financeiro desde 1997. Posso falar ali? Tem uma formação acadêmica em economia, finanças, é colunista do Valor Econômico, do Globo, tem diversos livros publicados na área, entre eles Economia do Indivíduo, o legado da escola austríaca e Privatismo de Água. Rodrigo Constantino. Bom, obrigado a todos, eu fico realmente emocionado. Eu sou fã de carteirinha do IFL, do conceito do IEE, que nasceu lá em Porto Alegre e se espalhou pelo país como IFL. E fico realmente maravilhado de ver como já nasce grande hoje em dia nos outros estados. Quer dizer, nós estamos aqui com 700 pessoas em Florianópolis, que em vez de estar aproveitando aí esse dia maravilhoso em frente ao mar, estão aqui ouvindo pessoas contarem suas experiências de inovação, empreendedorismo, China, enfim, isso me mantém totalmente otimista em relação ao futuro desse país. Eu fico muito, muito honrado e orgulhoso de receber esse prêmio, e vou falar um pouquinho da minha experiência como jornalista, apesar de ser formado em economia, ter atuado por vários anos no mercado financeiro. Eu tenho me destacado mais como jornalista nesse papel aí de confrontar essa hegemonia de esquerda dominante na imprensa brasileira, né? E realmente passei por vários veículos, está até um pouco desatualizado isso, já saí do Globo tem tempo, saí da Veja tem tempo, hoje eu escrevo para Isto É e para a Gazeta do Povo. E a verdade é que a imprensa brasileira é totalmente dominada pela mentalidade socialista, pela mentalidade de esquerda. E como é que a gente explica isso, né? Não é preciso mergulhar em teorias conspiratórias, até acredito que seja parte do problema. A estratégia de Gramsci de ocupar, né, a cultura, a imprensa em geral, isso vingou bastante no Brasil. Mas há um livro antigo já de um sujeito que foi âncora da CBS nos Estados Unidos, Bernie Goldberg, chamado Bias, Viés, em que ele mostra que esses jornalistas, colegas dele de profissão, eles têm a cabeça de esquerda, né? Eles saem das universidades e vivem em bolhas progressistas e têm uma mentalidade de mundo, uma visão de mundo esquerdista. Para eles, tudo isso que foi dito aqui seria um tanto alienígena, eles não estão aqui, né? Eles estão provavelmente no Fórum Social Mundial ou acompanhando as passeatas do Rio esses dias aí por conta do assassinato da vereadora do PSOL. Falaria até um pouco disso na frente. Mas não é preciso a gente abraçar uma teoria da conspiração. Tá? Tem muita gente vendida que sabe o que está fazendo na imprensa? Tem, mas também tem, eu acredito que é a maioria, pessoas bem intencionadas e equivocadas, porque saíram deformados das universidades e nunca tiveram acesso ao contraditório, né? Então, para a nossa imprensa em geral no país, por exemplo, eu estou morando há quase 3 anos na Flórida, nos Estados Unidos, é mais chocante ainda quando você compara isso. Para a nossa imensa maioria, eu diria 99,9% dos jornalistas e público em geral até,
O máximo que eles alcançam da imprensa internacional como fonte de informação são os veículos de esquerda nos Estados Unidos, né? A CNN, o New York Times, o Washington Post são tratados como os veículos mais imparciais do planeta. E nos Estados Unidos todo mundo sabe que eles são de esquerda, assim como o Partido Democrata é de esquerda, né? Então é curiosíssimo isso, porque toda a informação que vocês leem em língua portuguesa nesse país sobre acontecimentos externos passam pelo filtro ideológico da esquerda, todos. Não há um desses colunistas de grandes jornais que tenha uma visão minimamente mais liberal ou conservadora, são todos de esquerda, progressistas, né? Então daí você vê como é que pode a gente concluir coisas relevantes sobre o que está acontecendo no mundo com essa única fonte de informação da língua portuguesa, né? A gente já sai de largada totalmente defasado, enviesado, deturpado em nossas análises. Por exemplo, né, tem várias coisas que a gente pode chamar a atenção para destacar esse viés, mas eu dou alguns exemplos. Quando comunistas do MST invadem propriedade, a gente vê nas chamadas dos jornais falarem em ocupação. Se for um grupo de direita, ou atribuído à direita, vai ser invasão, né? Nós vemos quando tem atentado terrorista ligado ao Islã, que são a maioria dos atentados, automaticamente os objetos inanimados adquirem vida, como os Transformers, e matam pessoas. Carro matou, bomba explodiu, avião explodiu, né? O sujeito é sempre oculto no crime, né? nas chamadas, nas manchetes das notícias. Bandido vira sempre vítima da sociedade. O sujeito está lá com um fuzil na cara do outro, suspeito de crime, e por aí vai, né? São coisas que a imprensa no Brasil faz com um abuso incrível e ofensa à nossa inteligência com muita frequência. Outros exemplos que a gente pode analisar esse viés de esquerda é em relação à eleição nos Estados Unidos recente, do Trump. E só um caveat, só um parênteses antes, eu sou capaz de criticar Donald Trump com mais embasamento, pelo menos, do que todos esses que demonizam Donald Trump. Mas o viés é tão evidente que eles são incapazes de reconhecer qualquer acerto. O sujeito reduziu o imposto corporativo nos Estados Unidos, que a gente viu como é um dos fatores importantes para a inovação, e toda a imprensa tratou isso como ajuda aos amigos ricos. Aí as empresas começaram a anunciar bônus e aumento de salário para funcionários. Qual foi a reação da imprensa ou do Partido Democrata nos Estados Unidos? Ridicularizar o montante como se $1.000 ou $2.000 não fosse dinheiro, né? Por quê? Porque eles vivem numa bolha, né? Um desses colunistas que fala sobre a política internacional no Brasil, ele chegou a confessar que o Trump ia perder a eleição porque ele não conhecia nenhum eleitor do Trump. Claro, o sujeito mora em Nova York, acorda, lê o New York Times, vê a CNN e vai para o trabalho dele e só conversa com gente que pensa igual. Eles vivem numa bolha. E esse é um fenômeno muito, muito importante para entender o mundo hoje em dia. A bolha da elite progressista versus o mundo do povo trabalhador, das pessoas de carne e osso, que esses jornalistas não mais conhecem, não têm contato com a realidade. E no caso brasileiro nós temos o Jair Bolsonaro, que eu também, como liberal, sou capaz de ficar aqui horas criticando, apesar de visível evolução nos últimos anos, e apontar o Paulo Guedes, que é um economista liberal brilhante e foi meu chefe por 6 anos, eu não tenho nada a dizer sobre isso, né? É só elogiar. Mas eu sou capaz de criticar Bolsonaro por horas, melhor do que esses jornalistas, mas o que eles fazem só demonizam. No Brasil, reparem uma coisa sobre a imprensa: não existe extrema esquerda. O sujeito pode ser o Boulos, invasor de terra, defensor do modelo da Venezuela, ele é esquerda. E também não existe direita, porque a direita é a esquerda, os tucanos e companhia, e está um pouquinho mais à direita disso, vira extrema direita. Então só existe a extrema direita e esquerda, que são todos moderados, né? Mesmo quando defendem Venezuela ou invasão do MST. Qual é a razão que me mantém otimista diante desse cenário meio terrível que eu estou descrevendo aqui? Justamente as redes sociais, a disrupção da tecnologia, né? As redes sociais têm muitos defeitos, isso é inegável. Ela é uma selva onde tem de tudo, é um instrumento. Agora, sem dúvida, é um instrumento que empoderou, para usar a palavra da moda aí, né? Nós, liberais e conservadores de boa estirpe.
Sem dúvida alguma, sem a existência desse canal de comunicação, essa mentira, essa distorção da imprensa estaria sendo transmitida de forma impune. E hoje não mais isso está acontecendo. Nós estamos reagindo, eles acusam o golpe falando em fake news o tempo todo, ignorando que eles são os maiores produtores de fake news, são torcedores ideológicos e não mais analistas imparciais do cenário político-econômico no país e no mundo. Então, eu dou o exemplo da Gazeta do Povo, que eu tenho o meu blog abrigado lá. Como todos os grandes veículos de comunicação, eles vinham perdendo assinante ano após ano. E desde a guinada à direita que eles deram um ano atrás, com a minha ida para lá e a de outros colunistas, aumentou em mais de 25% o número de assinantes. Há uma demanda reprimida por essa mensagem mais direta, sem filtro politicamente correto, sem medo da patrulha organizada de esquerda, e isso está visível nos números, né? Mas, por enquanto, rede social ainda é uma coisa muito reativa. Eu acho que a gente precisa pautar mais o debate no Brasil. Essas mensagens que nós vimos aqui precisam chegar como pauta de jornal, de reportagem, de matéria na televisão. E para isso é fundamental ter veículos grandes, poderosos e sérios. Por isso eu fico com o meu slogan, com a minha frase de efeito, sempre provocando: onde está a Fox News no Brasil? Né? Eu, morando há quase 3 anos na Flórida, vejo bastante a Fox News e posso comparar com os outros canais. É óbvio que tem defeitos, é óbvio que às vezes tem um viés do outro lado, mas é curioso que só ela é percebida como enviesada, enquanto que na verdade ela é, e acreditem, a mais imparcial de todas. Há mais democratas de esquerda falando na Fox News do que conservadores falando na CNN, isso não tem a menor dúvida. Então nós precisamos desse veículo para mudar o jogo. E qual é a estratégia que a gente tem que usar então? Eu gosto aqui do exemplo sempre do meu amigo Hélio Beltrão, de usar a metáfora do time de futebol. Nós estamos perdendo de goleada, então nós temos que reagir como for possível, assim como na política. Eu sou defensor do Partido Novo, da candidatura do Kim Kataguiri pelo DEM, do Paulo Martins pelo PSDB. Vamos ocupando espaços, vamos tentar ocupar os partidos antigos, criar partido novo. Quer dizer, nós estamos perdendo de goleada. Na imprensa é a mesma história, nós estamos perdendo de goleada. Há uma hegemonia, 50 tons de vermelho, é isso que existe na imprensa hoje. Nós temos que reagir, e para reagir nós temos que ocupar as redes sociais, nós temos que ter gente falando nesses veículos estabelecidos, que perdem importância a cada dia, mas ainda são importantes, inclusive no principal deles, que infelizmente é acusado de golpista pela esquerda radical, mas hoje eu acho que mereceria a alcunha de TV PSOL, tamanha a quantidade do viés esquerdista que tem sido produzido nessa emissora, que eu não direi o nome por conflitos de interesse. Mas, como eu fui elogiado pela coragem de bater de frente com a maré vermelha no caso, eu digo que está vergonhoso acompanhar a cobertura de eventos dessa emissora. E eu fecho então falando desse caso triste que aconteceu no Rio, da vereadora do PSOL que foi assassinada, e fizeram um escarcéu, ignorando inclusive a questão da sensibilidade para com uma pessoa, um indivíduo que morreu com a sua família e tudo, usando como trampolim oportunista para fins eleitorais, políticos, a morte dela, politizando ao extremo o caso. Toda a cobertura na imprensa mainstream foi dessa única visão. Ela virou, da noite para o dia, uma heroína, justiceira social, grande pessoa, defensora das coisas mais maravilhosas do mundo, e nenhum veículo desses lembrou sequer que ela era de um partido que defende o modelo venezuelano. Então, em respeito aos familiares e amigos da vereadora, eu acho que as pessoas deviam, inclusive, segurar um pouquinho dos dois lados a coisa, não usar politicamente nem para um lado nem para o outro. Mas uma vez que está vendo essa narrativa toda, esse discurso todo, one-sided na imprensa, e se nós não reagíssemos, ia ficar apenas essa narrativa entranhada na cabeça de todos os outros, dos leigos e todo mundo que acompanha e se informa só por esses veículos. Hoje nós temos as redes sociais, como eu disse, e temos então milhões de views em vídeos, em textos que pessoas liberais, conservadoras têm escrito, produzido, mostrando o contraponto. Nós somos liberais, nós acreditamos que não somos os donos da razão, por isso é tão fundamental o debate, o diálogo focado em argumentos. Nós temos que ter direito ao contraponto, e isso está sendo usurpado do povo brasileiro nas universidades, sem dúvida,
que foram ocupadas pelos radicais de esquerda, e também na imprensa, que é um reflexo disso. Então eu agradeço do fundo do meu coração esse prêmio, vou continuar na minha luta incansável. O fato de eu não estar no Brasil não mudou absolutamente nada do meu interesse em ver esse país andar para frente. Pelo contrário, eu estou até mais ousado, porque eu estou um pouco mais seguro lá. E meu foco é 100% no Brasil, e eu queria fechar com um tom de otimismo. Nós vimos a palestra no almoço, para quem esteve presente, do Pedro Malan, falando dos 24 anos do Plano Real, que ele, como um dos heróis lá presente, conseguiu vencer, derrotar a inflação, a hiperinflação nesse país. Pois bem, 24 anos depois nós estamos com a mesma moeda que, pensem, e isso não é pouco, sobreviveu ao PT, sobreviveu a Guido Mantega. Se nem essa turma da Unicamp conseguiu destruir o legado do combate à inflação, é sinal que o Brasil está criando instituições mais sólidas. Nós estamos vendo essa sala lotada, nós estamos vendo as mensagens de empreendedorismo avançando. O Brasil tem jeito, nós não podemos ser derrotistas, não podemos ficar repetindo que o brasileiro sempre vai ser assim e nunca vai melhorar. Isso é mentira, é uma questão cultural e uma questão institucional. Nós temos que atacar ambas, mas não há nada no DNA do povo brasileiro que diga que ele tem que ser sempre medíocre e viver num país que tem esse resultado lamentável que nós vemos. O governo, muitas vezes, é o grande vilão nessa história, que asfixia nossas liberdades e cria mecanismos de incentivos perversos, impedindo o nosso progresso. O Brasil tem jeito. Eu acho que vocês estarem aqui nessa tarde de sexta-feira é a maior prova disso. Obrigado e continuarei lutando.